Por que é tão difícil terminar um relacionamento? Sou Pablo Tufano, eu ajudo pessoas a superar o término de relacionamento muito rapidamente. E vamos falar sobre o término então, né? Quando você quer terminar, mas não consegue, né? O término nunca é fácil, né? Sempre tem um nível de dificuldade, é lógico. E existem muitos motivos que fazem isso, né? Então vamos pensar primeiro nos motivos mais racionais, né? Então assim, olha, primeiro a pessoa que tu ama, né? É uma pessoa que tu escolheu ter uma relação, né? Vocês tiveram uma relação, seja curta, seja média, seja longa, né? Talvez vocês tenham filhos. Então assim, tem muitas. Primeiro tem uma questão que eu vou me desapegar de de alguém que eu escolhi para viver uma relação, então isso já é complicado. Tem questões da vida prática, ou seja, se a gente separar, a gente tem filhos, né? E os filhos vão sofrer esse impacto, né? Então tem mais um complicante grande, né? Como é que a gente vai amenizar esse impacto nos filhos para que eles não fiquem traumatizados? Também sua qualidade de vida vai diminuir, talvez vocês tenham que separar, vão ter que ir para casas diferentes, não vai mais ter aquela renda, então sua qualidade de vida vai ficar pior. Então talvez seja difícil separar por conta disso também. Enfim, mas independente de que existam muitas razões racionais para terminar, aconteceu alguma coisa que é maior do que isso que você quer separar e você não está conseguindo. Seja uma traição, seja porque você não sente mais nada, porque não consegue confiar, porque já perdeu a liga, não sei qual é a razão, mas existe uma razão que faz você querer separar, mas está difícil, né? Então, imagino que você já tenha olhado para todas as questões racionais, né? Olha, tudo isso daqui, né? Porque separar, a gente fica um tempo pensando sobre isso, né? Não é de uma hora para outra, né? Você fica matutando. A menos que seja uma traição muito, tipo, escancarada, né? Você fica pensando. Então, tirando as questões racionais, né? Vamos pensar para as questões emocionais, né? Então, por que é difícil terminar realmente? Porque você talvez esteja tentando terminar apenas no mundo físico. O que é isso? A relação existe em dois lugares. Existe no mundo real, aqui, né? Você, a outra pessoa, vocês se tocam, vocês têm uma relação física, existe, né? Só que existe relação em mais dois lugares, dentro da sua mente e dentro da mente da outra pessoa. E dentro da nossa mente, enquanto a relação não acaba, ela permanece aqui. Mesmo que a relação física tenha terminado, se não terminou aqui dentro, que a gente figurativamente fala que é no coração, não acabou. E aí, isso é muito fácil ter recaídas, é muito fácil você não conseguir terminar, mesmo você querendo, né? O grande ponto é quando racionalmente eu digo que eu quero uma coisa, mas na prática eu faço outra. Aqui tem um conflito. Quer dizer que racionalmente você está indo para uma direção, mas emocionalmente está na outra. E geralmente o emocional ganha. O que o emocional escolhe, seja o que for, geralmente é ele que vai ganhar. Então, você racionalmente está escolhendo separar, mas emocionalmente você não escolheu separar ainda. Porque aqui dentro você ainda está ligado. E então você não consegue tomar ação. Então o que a gente faz? A primeira coisa é perceber que quando a gente primeiro termina aqui dentro, a relação já acabou. É questão de tempo, é questão de uma conversa. Quando você termina a relação dentro lá do inconsciente, a relação para você já acabou. E aí é só informar outra pessoa. E aí não tem mais o que fazer. Então essa é a primeira coisa. Em vez de o primeiro passo ser terminar fisicamente com outra pessoa, porque isso está difícil, primeiro terminar aqui dentro. E a segunda coisa, agora vamos olhar para dentro, né? Vamos olhar para o nosso mundo psíquico. O que faz ser difícil terminar uma relação que a gente quer terminar?
Eu chamo isso de apego, né? Apego é tudo que caiu aqui, faz a gente ficar preso em alguma pessoa ou alguma situação que a gente não queira. E aí então existem vários tipos de apego. Eu vou contar primeiro o caso de uma pessoa que ela tinha um dos tipos de apego que é mais recorrente, que é o medo do abandono. Olha que interessante, né? O medo do abandono, ele é algo, né? Se a gente for olhar para o medo de ficar sozinha, né? O medo do abandono e o medo de ficar sozinha são medos que estão ali muito juntos, muito tempo, né? Então, às vezes a gente, né, teve uma situação de uma pessoa que estava sendo traída repetidamente e o marido dizia: a culpa é sua de estar te traindo, né? E ela ficava abismada quando eu via aquilo. Falava: como assim? A culpa é minha? Estou te traindo, né? Você está me traindo? Eu nunca te traí, eu sempre tentei te tratar da melhor forma possível, né? E aí então ele dizia: olha o que você fez eu fazer com você. Você fez eu te trair. E ela não conseguia terminar aquela relação. Ela queria terminar, mas ela não conseguia. Bom, e aí então a gente foi olhar, né? Porque esse tipo de situação cheira a problemas lá na infância, né? Eu já consigo farejar isso muito rápido. E a gente foi lá para a infância olhar que estava lá. E ela viu que ela era criança e o pai viajava para trabalhar. Mas não eram viagens de mesa, não eram viagens de 2, 3 dias. Normal, né? Eu perguntei para ela: tá, mas o teu pai realmente te abandonou? Ela falou: não, nunca me abandonou. Então vamos olhar para tua criança e vamos dizer para ela: olha, papai nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Até o dia que ele partir, ele vai estar no seu coração. Você não precisa mais ter medo de abandono, porque eu, adulto, vou cuidar de você, minha criança, em todos os segundos da nossa vida. Você nunca vai ser abandonada, porque eu nunca vou te abandonar. E naquele momento, o medo do abandono se desfez e ela conseguiu terminar a relação. Agora vamos entender o funcionamento, né? Por que isso aconteceu? Quando a gente olha um trauma da infância e um trauma do adulto, qual que você acha que é mais forte? Vamos pensar nesse caso. O trauma do adulto é traição, que por si só já justifica a separação. E o trauma da infância é o abandono. É um abandono ilusório, não é nem um abandono real, é um abandono ilusório, que a criança se sentia abandonada, né? Tinha um fato importante nessa história aqui, que eu acabei não citando, que ela dizia: vou separar, vou separar. E aí quando ele dizia: tá bom, então vamos embora. Ela: não me abandona. Então eu te perdoo a traição, mas vamos ficar. E aí aquele ciclo permanecia. Por que eu estou ilustrando isso? Porque o trauma da criança, ele é muito mais impactante do que o trauma do adulto. O que define a nossa vida, na maioria das vezes, são as nossas decisões inconscientes da infância. E dependendo do que a gente decidiu na infância, vai ser a nossa relação no futuro. Provavelmente você não está conseguindo terminar sua relação hoje porque você tomou alguma decisão lá atrás. Porque se você tivesse tomado uma decisão lá atrás diferente, talvez você já teria terminado, já teria lidado com todas as questões do mundo real, onde vou morar, o que eu vou trabalhar, como é que eu vou ganhar dinheiro, como é que eu vou cuidar dos filhos, já teria lidado com tudo isso. Mas, por conta de não ter cuidado das questões principais lá atrás, você não se mexeu para cuidar das questões reais do dia a dia. Faz sentido? E é disso o meu trabalho. O meu trabalho é justamente olhar as decisões inconscientes, tomar novas decisões para que você consiga desapegar. Eu já mentorei muitas pessoas, né? Principalmente muitas mulheres que queriam terminar a relação e não conseguiam. E conseguiram assim, ó, muito rápido. Coisa de passar por uma mentoria comigo e chegar em casa e botar as roupas todas do cara para fora, tacar fogo nas roupas e terminar enfim. E daqui 2 semanas já está falando do próximo relacionamento.
Vários casos já passaram por mim assim. Por quê? Porque a gente olhou para a origem, para realmente aquilo que está gerando comportamento. Então, se você tem interesse, me manda uma mensagem, participa da minha mentoria, onde você vai conseguir superar isso muito rápido, tá bom? Você merece ser amada, ser respeitada profundamente, porque você é um ser divino.